Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está me vendo agora. Eu sou o professor Fernando e a aula de hoje vai ser sobre alguns comandos feitos no Word para formatação de texto. Nós vamos ver colunas, tabelas, bordas de sombreamento e letra capitular. Para começar, vamos abrir aqui um documento em branco e vamos digitar um título. Texto para exercício. Na sequência, vamos executar um comando para gerar um texto. Igual, sinal de igual, RAND, abrimos um parêntese e vamos colocar aqui 2,2. Fechamos o parêntese e vamos pressionar a tecla Enter. Ao pressionar a tecla Enter vai ser gerado um texto, né? E vamos começar com a inserção de tabela. Uma tabela é um objeto através do qual você pode inserir um texto no documento do Word e esse texto ficar organizado no documento. Então, para inserir uma tabela, o passo a passo é o seguinte. Levamos o ponteiro do mouse até a opção Inserir, lá em cima na guia Inserir, e tem um botão chamado Tabela. No primeiro momento, você pode definir o tamanho da tabela passando o mouse por sobre os quadradinhos, como eu estou mostrando para vocês aqui, mas o limite de quadrados aqui, de células, vamos chamar assim, é de 10 por 8, certo? Esse é o tamanho máximo se eu for trabalhar por aqui. Caso eu precise de uma tabela com um tamanho diferente desse, eu posso clicar aqui em Inserir Tabela, onde eu vou definir o número de colunas e o número de linhas que eu vou precisar. Eu vou fazer aqui uma tabelinha com 2 colunas e 2 linhas. Isso é o suficiente para criar a tabela. A tabela vai aparecer onde o cursor está piscando. Lembrando que quando nós inserimos o texto, o cursor ficou piscando abaixo do segundo parágrafo. Eu vou clicar no botão OK e a tabela surgiu aqui para mim. Para deslocar o cursor entre os quadrados da tabela, entre as células da tabela, eu posso dar a seta de direção do teclado, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, ou eu posso também pressionar a tecla Tab. Ele vai sempre pular para a direita. Se estiver no último quadradinho, na última célula, quando eu pressiono o Tab, ele cria uma nova linha para mim, certo? Para excluir as linhas, eu posso selecionar da maneira que eu estou fazendo agora aqui. Vai aparecer uma barrinha de ferramentas onde eu tenho a opção excluir. Eu posso excluir células, colunas, vai depender de como eu fiz a seleção dos espaços da tabela. Eu vou excluir essas 3 linhas para demonstrar. Eu preciso de linhas de novo, eu vou clicar na última célula, vou pressionar a tecla Tab. Ok? Perfeito. Para mover a tabela, eu vou puxar um pouco mais para baixo. Eu clico nesse botãozinho que tem uma cruz aqui, ó. E vou puxar ela para baixo, para poder posicionar no ponto que eu achar ideal. Ok? Para tirar a seleção da tabela, eu vou clicar fora aqui no espaço vazio e eu tirei a seleção da tabela. Depois eu vou passar aqui um exercíciozinho dentro dessa tabela para você que está me assistindo fazer. Bom, para fazer agora a segunda parte, nós vamos fazer uma breve formatação do texto, uma formatação básica. Eu vou começar pelo título. Selecionei o título e aí, depois de selecionar o título, eu vou fazer uma breve formatação nele. Então, selecionei o título, ó, e vou aplicar aqui. Vou mudar a fonte. Está aqui uma fonte Arial Black. Vou aumentar o tamanho da fonte, ó, vou aumentar para 14. Vou centralizar esse título. Para chamar a atenção do leitor para o título, a gente pode utilizar um recurso chamado bordas de sombreamento, que consiste em você levar o ponteiro do mouse até o grupo de ferramentas de parágrafo, no botão bordas. Eu vou clicar aqui nesse botão e eu tenho opções simples aqui de bordas. Ó. Quando eu vou passando o ponteiro do mouse de cima, ele vai me mostrando as possibilidades que eu tenho lá no documento.
mas eu vou puxar direto para cá, ó, bordas e sombreamento. Na janela bordas e sombreamento, eu tenho aqui 3 guias, bordas, borda da página e sombreamento. Aqui na guia bordas, eu vou na janela chamada estilo, vou escolher um modelo de linha aqui, posso também escolher uma cor para essa linha, para essa borda, posso também, se for o caso, alterar a largura dela, e finalmente clicar aqui em sombreamento e escolher uma cor de preenchimento para essa borda. Vou colocar aqui um amarelo para ficar bem chamativo. Ok. Pronto. Formatação aplicada no título. Esse foi bordas e sombreamento. Além da opção de bordas e sombreamento, nós temos também a borda da página. O que é a borda da página? Ele permite que eu aplique um efeito de borda, uma moldura, na página inteira. Então eu vou clicar aqui em borda da página, tem uma área chamada aqui arte, e ele traz alguns desenhos que eu posso utilizar como borda da minha página. Vou colocar essas árvorezinhas aqui. Cliquei, ok, e pronto. Bem legal, né? Agora vamos trabalhar o texto. Eu vou selecionar o texto, certo? Vou alterar aqui a fonte, ó. Vou botar aqui fonte Times New Roman, é só para efeito de exercício. A fonte que vai decidir é o usuário, é quem está digitando, quem está trabalhando no texto. Aqui é só para efeito de exercício. Vou aumentar para tamanho 12 e vou justificar o texto, que é o alinhamento ideal, correto para parágrafos que tem mais de 2 linhas, é o alinhamento justificado, que ele vai deixar retinho dos dois lados, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Agora que eu formatei o texto, só para efeito de exercício também, eu vou aplicar uma cor aqui no primeiro parágrafo. Vou botar um vermelho aqui no primeiro parágrafo. Vou dar 3 cliques no segundo parágrafo para selecionar ele também. Vou aplicar aqui um azul. Pronto. Lembrando que para selecionar o parágrafo, uma das opções que eu tenho é dar 3 cliques em cima de qualquer palavra. 1, 2, 3. Viu? 1, 2, 3. Pronto. Então nós vimos aqui borda de sombreamento, borda da página e tabela. Agora nós vamos trabalhar com colunas. Eu vou selecionar os 2 parágrafos e eu vou dividir esse texto em 2 colunas. Vou aqui em Layout, botão Colunas, e aqui eu posso definir 2 colunas de maneira automática, ou eu posso também ir até a opção Mais Colunas, definir a quantidade de colunas que eu quero. Aqui estão as opções disponíveis, 1, 2, 3, coluna esquerda, coluna direita. Vamos optar por 2 colunas. E eu vou selecionar esse botãozinho linha entre colunas para que exista uma linha divisória entre as duas. Aqui em largura e espaçamento eu não vou mexer, tá? A não ser que haja uma orientação prévia para isso, eu não altero essas configurações. Basta definir o número de colunas e, se for o caso, inserir uma linha entre as duas, se for o caso. Dou um clique no botão OK e pronto. Dividimos o texto em 2 colunas, cada parágrafo de um lado. Esse foi a formatação do texto em colunas. Agora aqui, eu vou clicar no primeiro parágrafo, em qualquer lugar aqui, e a próxima formatação chama-se capitular. Capitular consiste em dar chamar a atenção do leitor para o início do parágrafo, fazendo com que a primeira letra do parágrafo fique em caixa alta, fique em maiúsculo. Isso chama letra capitulada. Então, como por padrão a primeira letra sempre vai ser a letra capitulada, eu não preciso selecionar não, tá? Basta deixar o cursor piscando no parágrafo, cuja letra será capitulada. Então, com o cursor piscando aqui, eu vou levar o ponteiro do mouse até o botão, até a guia inserir, e vou aqui na opção capitular, que está bem aqui, ó. Adicionar um capitular. Vou clicar nessa opção e aqui eu tenho nenhum, que é a atual condição do parágrafo, capitular, que ele vai dar vai fazer o efeito de capitular a letra,
e na margem que ele faz uma formatação empurrando a letra mais para a esquerda. Nosso objetivo aqui é capitular. Então eu vou deixar o ponteiro do mouse em cima, vou dar um clique no botão OK. Vamos repetir a operação para memorizar bem? Vamos fazer agora isso com o segundo parágrafo. Vou clicar aqui, levo o ponteiro do mouse até aqui em inserir, trago até a opção capitular e seleciono capitular aqui no menu de opções. Pronto. Está aqui capitulada a nossa letra, certo? Então, foi visto agora borda de sombreamento, que foi aplicado no título, borda da página, que foi aplicada na página do documento, colunas, que foi aplicado no texto, letra capitulada, que foi aplicado nos dois parágrafos, tanto na letra O como na letra V, e criamos também uma tabela. Tudo bem? Eu quero que você faça um treinamento, abra o seu aplicativo, abra o seu programa, abra o Word e tente repetir esses comandos que eu acabei de executar. Digite o título, aplique o comando rand igual RAND, abre parêntese, coloca lá 2,2, que é para gerar dois parágrafos, fecha parênteses e dá um Enter. Quando o texto aparecer, você começa a trabalhar a formatação como eu fiz agora aqui no nosso exercício, tá bom? Eu vou deixar um exercíciozinho de formatação dentro da tabela e para você entender como é que vai ser assim, ó. Eu vou colocar aqui uma formatação, New Roman, tamanho 15, negrito, centralizado, azul, tá? Vou escrever uma palavra aqui, por exemplo, Sebrae. E aí eu vou aplicar essa formatação para treinar a formatação, né? Vamos lá? Então a formatação é o quê? Fonte Times New Roman, tamanho 15. Perceba que eu não tenho tamanho 15, do 14 pula para 16. Nesse caso, o que eu faço? Eu clico aqui dentro e vou digitar o número 15 e vou dar um Enter. Centralizado, aliás, negrito, perdão, centralizado e azul. Ok? Então eu vou deixar mais algumas formatações e algumas palavras dentro da tabela para você treinar formatação. Tudo bem? Pronto, já inseri algumas formatações dentro da tabelinha e as palavras formatadas do lado direito. Então, o seu exercício, depois de fazer toda essa formatação passo a passo que eu estou acabando de demonstrar nesse vídeo, você vai fazer o exercício que está dentro da tabela, tudo bem? Para fixar bem. Muito bom, então parabéns, essa é a nossa aula. Qualquer dúvida pode me procurar. Um abraço e bons estudos.